Ora, doutora Gabriela, enquanto profissional, o que é que tira o sono aos portugueses, de facto? Como médica do sono, eu posso afirmar com certeza que estamos vivendo uma pandemia silenciosa, porque não é só a questão do estresse, da ansiedade, a qual todos nós estamos submetidos numa sociedade muito competitiva, onde a gente se expõe a muitos estímulos, mas é principalmente o nosso padrão de pensamento e a forma como a gente reage a esses pensamentos e permite que isso interfira nos nossos comportamentos. Então, muitas vezes levamos para a cama pensamentos sobre preocupação, seja com o contexto familiar, conjugal, trabalho, finanças, a própria saúde. Mas o importante não é levar esses pensamentos para a cama. O que realmente tira o sono é como a gente reage a esses pensamentos. Quando a gente tenta se forçar a dormir, quando a gente tenta se livrar desses pensamentos, essa é a principal causa da insônia. E nós temos em Portugal um dado alarmante que se estima que até 50% dos portugueses adultos já sofreram ou sofrem com algum sintoma de insônia, seja para iniciar, para manter o sono, ou mesmo para acordar mais cedo do que gostaria. Então, se você me assiste aqui, com certeza você já passou por isso ou conhece alguém que passou por isso. Uma outra coisa que causa muito insônia, como eu falei, são os comportamentos. Então, não é culpa da sociedade, mas é como a gente se responsabiliza sobre como a gente permite que os estímulos cheguem até nós, inclusive até tarde da noite. Então, esse hábito de ficar se expondo não só à luz dos ecrãs, mas principalmente aos conteúdos consumidos nas redes sociais, são coisas que trazem mais estresse. Então, muitas vezes a gente procrastina o sono ali na cama, consumindo informações que nos deixam mais ativados e longe do relaxamento necessário para dormir naturalmente. E a outra coisa que a gente não pode deixar de falar são as questões de outros transtornos do sono, não é só a insônia. A apneia do sono, a pessoa que ressona, que tem distúrbios respiratórios, ou menos frequente, mas também acontece, distúrbios do movimento, como a síndrome das pernas inquietas. São coisas que precisam ser conversadas com o médico, se não o médico da família, um médico especialista no sono, que é o meu caso, para que isso deixe de tirar o sono dos portugueses. Eu diria que isso não é só em Portugal, é universal. E quais as consequências neurológicas e físicas que a privação do sono podem causar a uma pessoa? Quando a gente pensa na privação do sono, a gente pensa principalmente num desbalanço, numa desregulação, por exemplo, hormonal e neuroquímica. Então, por exemplo, a gente mexe muito na parte da melatonina. A melatonina, ela não é só o hormônio do sono. É um hormônio que também atua, por exemplo, no intestino. Para quem não sabe, as pessoas, por exemplo, que sofrem com jet lag, que atravessam muitos fusos horários, podem ter sintomas gastrointestinais. A melatonina, ela também serve como um potente antioxidante e também é produzida no intestino. Então, só para citar, uma das funções da melatonina, que também tem função oncostática, ou seja, para prevenção de cancro. Então, por exemplo, as enfermeiras, os médicos que trabalham à noite, os trabalhadores de turno em geral, eles estão mais expostos a risco de cancro. Câncer de mama é o mais estudado, de próstata, coloretal. Por quê? Uma das coisas é justamente esse desbalanço da melatonina. Outra coisa que pode trazer a privação de sono, é alteração principalmente na cognição, então na memória, na atenção. Isso é muito impactado. O humor também é muito impactado. É por isso que as pessoas que já têm depressão e dormem mal ou ressonam e não tratam isso, elas vão ter mais dificuldade de ter um bom tratamento, mesmo com as medicações. E doutora Gabriela, a medicação pode realmente comprometer o sono e o organismo ao longo do tempo, ou não? Podem ser nossas aliadas no tratamento, por exemplo, para a insônia, que é o mais prevalente. Mas antes da medicação, primeiro, a gente deve oferecer a terapia cognitivo-comportamental para insônia. A primeira linha é a terapia cognitivo-comportamental para insônia. Se ela não estiver disponível ou não for efetiva, não for suficiente, é que a gente acrescenta as medicações. É por isso que tem tanta gente tomando aí uma salada de medicações e continua dormindo mal e sofrendo com os efeitos colaterais, tanto de dependência como de tolerância e os diversos outros efeitos colaterais. Então, a prescrição médica, ela pode acontecer, mas precisa haver um plano para que haja um prazo de validade, para que não fique tomando para toda a vida. É claro que existem casos
de pessoas que precisam daquele apoio químico por mais tempo. Mas a gente, em consulta, junto com o médico, você precisa saber os prós e os contras da medicação e decidir junto se é o caso de entrar com aquela medicação que deve servir como apoio inicial até que a gente possa atuar na causa de base através da terapia. É muito importante ressaltar isso. Sendo mito ou verdade, tendo em conta que antigamente uma das formas de torturar as pessoas era pela privação de sono, pergunto se é de facto possível as pessoas morrerem pela falta de sono em si. Se é possível que as pessoas morram pela falta de sono em si, eu diria que sim. Pelo que eu falei, não diretamente, a tortura realmente usando a privação de sono é uma grande tortura, pode até desencadear sintomas psicóticos. Então, o que advém das consequências da privação de sono severa é que pode sim levar à morte. Então, nesse aspecto, posso dizer que sim, as pessoas podem, inclusive morrem de sono frequentemente na nossa sociedade. Como eu falei, é uma pandemia silenciosa, a gente precisa abrir os olhos para isso. E quais serão as consequências da privação de sono para as pessoas, na sua generalidade? São principalmente na parte cognitiva, a atenção, memória fica muito prejudicada. As relações pessoais tendem a ser impactadas também, porque o humor ele fica alterado. Às vezes, apenas uma noite de sono, uma noite de privação de sono já afeta o humor, aumentando a irritabilidade, a reatividade, a dificuldade para o aprendizado. Então, se você aprende hoje uma coisa e dorme mal, uma única noite de privação de sono já impacta na sua capacidade de aprendizado. Outras questões mais físicas, digamos assim, está relacionado à imunidade, a nossa imunidade fica prejudicada. Até mesmo quem recebe vacinação, se não dorme bem, a tendência é que não responda também bem à imunização. Também podemos falar dos riscos cardiovasculares em relação à privação de sono. A pessoa tem mais risco de desenvolver, por exemplo, infarto, AVC. Também pode ter mais risco de desenvolver cancro, né? O cancro de mama, cancro de próstata, o colo retal, são os mais estudados para as pessoas que sofrem com privação de sono. Na questão dos séniores, o sono continua a ser uma questão importante? Em todas as fases da vida, o sono tem o seu papel crucial. Por exemplo, nas crianças, vai ter muita importância na formação das capacidades cognitivas. Então, no início da vida, a gente precisa de mais tempo de sono, e isso não é à toa. Na fase adulta, na fase jovem, o sono também é importante para consolidar memórias, aprendizados, dentre tanto outras funções. O sono ele não é passivo, o nosso cérebro fica muito ativo e isso não é à toa à noite, então não é só para consumo de energia. O cérebro está muito ativo ali, inclusive limpando toxinas, como aquelas que podem levar a doenças neurodegenerativas, como demência, como Parkinson. Então o sono é muito importante na fase adulta. E na fase dos sêniors, das pessoas mais velhas, é importante entender as peculiaridades dessa fase. Essas pessoas elas têm uma maior tendência a um avanço de fase. Isso quer dizer que as pessoas têm uma maior tendência de dormir mais cedo e também acordar mais cedo do que aquilo que a sociedade estabelece como necessário. E aí essas pessoas podem sofrer o impacto disso e acabar se isolando muitas vezes, que é um grande fator de risco para a depressão. Então a gente precisa conhecer as nuances de cada fase da vida, seja da criança, do adulto, do idoso, para que a gente possa atender às necessidades dessas pessoas, e isso é feito muito bem em consulta médica. E quantas horas as pessoas idosas devem dormir por dia? Independente de ser uma pessoa idosa, uma pessoa jovem, geralmente a média de sono está ali entre 7 e 9 horas. Os estudos mostram que não é benefício dormir menos do que 7 horas e nem mais do que 9 horas. Mas não existe uma rigidez com isso, porque é importante também notar sobre a qualidade do sono. A pessoa idosa, ela tende a dormir menos, ela tende a ter mais prejuízo, por exemplo, na produção da melatonina. Então, essas pessoas, como eu falei, tendem a ter mais distúrbios do ritmo circadiano, que é o avanço de fase. Então, para falar da quantidade de horas, é importante também entender o contexto da pessoa, entender também se ela tem qualidade daquelas horas que ela dorme de sono. Então, tudo isso precisa ser avaliado em consulta e seria muito superficial falar sobre horas de sono. É importante também a gente falar sobre a qualidade dessa quantidade. Por falar em qualidade, que hábitos é que as pessoas mais idosas podem adotar para ter uma melhor higiene de sono? A higiene do sono nada mais é que um conjunto de estratégias, de comportamentos que são favoráveis ao sono, coisas que a gente deve favorecer ou evitar para dormir bem. A exposição à luz do dia é extremamente importante. Por quê? É o principal sincronizador
com o ambiente. Então, se a pessoa idosa já tem um maior risco de desenvolver um distúrbio do ritmo circadiano, que é o avanço de fase, então ela precisa se expor mais à luz do dia, o máximo possível. A movimentação é importante, eu não diria nem atividade física intensa, mas pelo menos a movimentação. E a outra coisa sobre os cochilos, todos perguntam sobre os cochilos, os idosos eles tendem a tirar mais cochilos, e o importante é que o cochilo seja um cochilo programado, e não aquele cochilo não intencional que acontece porque a pessoa está ali sem ter mais o que fazer. Quando o cochilo é programado até 30 minutos e até 3 horas da tarde, ele pode ajudar a reduzir a fadiga, por exemplo. Mas se forem muitos cochilos durante o dia de forma não intencional, a gente precisa prestar atenção se esse idoso não está tendo alguma desregulação no seu ritmo circadiano já.